Com a entrada em vigor de todas estas novas regras para impostos, vale a pena perguntar se está garantida a resposta do sistema informático do Fisco. E é a pergunta que passamos a fazer ao professor José Tribolé, professor catedrático de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico. Boa noite, professor. Boa noite. É também conselheiro do Governo para estas áreas. A minha pergunta é, o sistema informático aguenta ou não aguenta? É uma pergunta a fazer sempre que sistemas complexos, como certamente o da autoridade tributária, ou outros complexos, como da justiça, da educação, da saúde, da segurança social, são sujeitos a transformações rápidas e algumas delas profundas, decorrentes de mudanças legislativas que são feitas pelos legisladores sem que tenham acautelado minimamente a capacidade técnica a vários níveis dos sistemas poderem responder com fiabilidade a essas mudanças. Digamos, é como nós agarramos num carro sofisticado e entramos a 180 horas numa estrada de montanha e esperar confiadamente que tudo vai correr bem, com a certeza que não vamos ter furos, que não se vai partir a direção. E, portanto, eu diria que no caso da autoridade tributária, que é responsável por um sistema tremendamente importante no país, porque é o que alimenta a coleta dos meios para a nossa administração funcionar e também a devolução do que é devido às pessoas e às empresas. E é de uma responsabilidade tremenda que está constantemente sujeita a alterações e mais alterações e cargas enormes. E, portanto, se me pergunta aqui neste caso se vai aguentar ou não, eu o que lhe posso dizer é espero bem que sim, mas para poder responder tinha que haver informação sobre qual é o sistema. E uma das coisas que me preocupa é o facto que no domínio da autoridade tributária e os seus sistemas informáticos, tirando eles, ninguém sabe nada sobre o que é aquilo. Porque, como assim? Porque, ao contrário do que se conhece hoje sobre praticamente todos os sistemas não sujeitos à reserva de segredo de Estado, como obviamente há sistemas de defesa, sistemas de segurança do Estado de informação, etc., sob a autoridade tributária não se conhece que equipamentos tem, que software tem, eles devem conhecer. Mas as entidades que estão a trabalhar em termos de estratégia e de evolução dos sistemas de informação do Estado não conhecem, porque eles não forneceram essa informação. E aliás, não é de agora, é de sempre. A autoridade tributária tem lidado com a sua informática de uma forma absolutamente... é uma muralha de aço. Aquilo está lá dentro, ninguém sabe, é muito secreto e posso lhe dizer que tenho as maiores dúvidas que mesmo dentro da administração pública e dentro da autoridade tributária haja hoje competência suficiente e know-how suficiente para saber exatamente o que está ali. Professor, mas não houve uma compra de um sistema informático para as finanças? Ele tem sido criado, adaptado? O sistema tem sido evoluído e com investimentos significativos, não estou a dizer que é dinheiro mau gasto. Sim. Com investimentos significativos, aliás, com investimentos que têm resultados em aumento de receita para o país muito importantes, não é? Portanto, digamos que o chamado custo-benefício, em termos da lógica da administração pública destes investimentos, é elevadíssimo. Mas a verdade é que todo aquele sistema é alimentado por uma parceria de há longos anos com um número limitado de empresas que são competentes, mas que me preocupa, como profissional desta área, o facto de que tudo aquilo não é sujeito a uma eliminação e um contraditório por parte de entidades e autoridades independentes que podem legitimamente levantar alternativas e pôr questões e melhores soluções para algo que neste momento vai crescendo como um monstro. É um povo que vai crescendo para tentar resolver sempre, urgentemente, dadas as mudanças constantes, urgentemente as solicitações que se põem, às vezes com dificuldades, como sabemos, às vezes há dificuldades nos picos do sistema a responder, e eu percebo e tenho enorme admiração por os profissionais que estão dedicados àquilo, mas a verdade é que estes sistemas são sistemas críticos. São estes sistemas que, em determinados momentos de ponta, têm colapso. E nós não podemos arriscar um colapso do sistema fiscal português. Os técnicos oficiais de contas, por sistema, queixam-se da lentidão do site. O próprio provedor de justiça já alertou para um funcionamento deficiente desse site. Isto é já um reflexo de dificuldades na manutenção do sistema informático? Eu acho que temos que separar aqui duas coisas. Uma é em termos de infraestruturas materiais, computador, redes, e digamos que
basta haver mais dinheiro, bastante mais dinheiro, para que essas performances melhorem muito. Eu estou muito mais preocupado com outra parte, que é a parte imaterial. O software que está ali instalado é um software que é um software herdado, chamado sistemas legados, há muitos e muitos anos. Portanto, se quiser, é um agregado, é um conglomerado de sistemas com várias idades e vários anos, e eu sei por experiência própria, por know-how quer em empresas, quer na administração pública, que estes sistemas ganham um nível de complexidade e impõem um nível de ignorância sobre o que é que lá está, que a gente, para resolver os problemas, vai pondo mais subsistemas e mais subsistemas. E, portanto, isto é um desastre anunciado. É preciso repensar e reestruturar. É como uma cidade que cresceu não organicamente e vai tendo grandes engarrafamentos e não é acrescentando mais gente e pondo lá mais umas estradas que resolve o problema. Deixe-me perceber uma coisa, porque dizia há pouco que o sistema tributário, o sistema informático, funcionava com algumas empresas privadas que descreveu como competentes. Mas são empresas que têm acesso a dados dos contribuintes, é isso? Sim, têm acesso e têm com certeza. Eu não conheço os detalhes, mas normalmente nas relações profissionais, em qualquer parte, as empresas que são atribuídos contratos para poder ter acesso a determinadas informações têm obrigações fortemente definidas, legais, não é? Aliás, os próprios funcionários das finanças também têm acesso a dados, não é? E estão obrigados, por regras éticas e contratuais, a manter alguns sigilos. Mas tem conhecimento de que a Comissão de Proteção de Dados tem um controle total sobre a segurança desse sistema, desse funcionamento, dessas ligações entre empresas privadas? Com o devido respeito, a Comissão de Proteção de Dados tem uma missão fundamental para todos nós. A Comissão de Proteção de Dados tem uma aproximação a toda esta problemática que está situada tecnicamente e ideologicamente nos anos 80. Portanto, permanece numa guerra e enfim, a causa é boa e legítima, a aproximação e a forma como ataca estes problemas é dos anos 80. Portanto, precisa de uma profunda modernização e renovação para compreender o que é que são hoje as situações e coisas que estão a avançar na Europa, por exemplo, em termos desta evolução das chamadas computação em cloud na Europa. Todos os países estão a fazer legislações importantes sobre a proteção da informação e estão a inverter as coisas dizendo que os dados não saiam do país. O software e a computação é que vem para o país. E há hoje projetos técnicos ambiciosos envolvendo entidades académicas, profissionais, comerciais do mundo e em particular da União Europeia, com projetos interessantíssimos e que garantem a confidencialidade dos dados por uma regra muito básica. É que os dados que estão residentes estão todos encriptados. Estão encriptados e, portanto, só podem ler aqueles dados quem tem as chaves de acesso. E, portanto, por exemplo, os técnicos informáticos que estão a trabalhar com esses sistemas otimizam a computação sem alguma vez poderem ler os dados. Professor, deixe-me só perguntar-lhe uma coisa. Milhões e milhões de atos entre cidadãos e a máquina do fisco fazem-se hoje apenas via internet, através do site. Está a dizer muito bem. Se me permite eu formular, vou dizer assim. A lei em Portugal não é o que está escrito. É o que os computadores fazem. E isso os próprios legisladores ainda não perceberam. A lei não é o que eles decidem. A lei não é o que conversam. A lei é o que os computadores executam. E, portanto, a lei tem que ser computável. A lei tem que ser computável. Quando eles fazem leis sem sequer sujeitarem na elaboração de leis ao crivo da computabilidade do que estão ali a escrever, e mais, o conjunto de leis tem que ser compatível e coerente. E não é. Vou dizer, a nossa legislação não computa no país. A nossa máquina, o nosso país, que é o hardware, nós, as pessoas, as organizações, nós não computamos o software que é a lei que nos dão. Porquê? Porque ela é incoerente, é inconsistente e é incompleta. E tem que ser revista de alta a baixo. Nem lógica. Tem que ser revista de alta a baixo. Já agora digo uma coisa. Isto é um problema tão grave que eu tenho desafiado os meus colegas catedráticos de Direito. Nós temos que mudar o ensino de Direito nas faculdades de Direito. Porque enquanto as pessoas de Direito não compreenderem que o que eles fazem é programação, estão a fazer leis segundo o direito romano, de outro século, a outro ritmo, com outra densidade. Hoje as leis são de tal maneira relacionadas que tem que haver instrumentos automáticos para verificar e validar se quando se põe ali um novo decreto de lei, uma nova alteração,
Que impactos e que incompatibilidades é que gera? Claro que isto é maravilha para os advogados, não é? Os advogados têm aqui um negócio florescente. Mas quer dizer, para o país é uma desgraça. Porque isto custa um dinheirão. E, portanto, quando a gente diz, eu vou dizer, uma das coisas que mete impressão, isto aplica-se à saúde, à segurança social ou aos impostos. Quem é que me diz que o que os computadores estão a fazer de cobrança de impostos é o que a lei diz? Quem me vai dizer são os tipos que fizeram o software daquilo? Por favor, quer dizer, eu tenho que ter, como na construção civil, inspeção e auditoria independente. Quem faz testes de software funcionais e sistémicos não pode ser quem desenvolveu o software. O Estado português não tem estes princípios. O Estado português trata os sistemas de informação como se fosse uma coisa de supermercado. Não compreende que há atos de engenharia informática que têm que ter pessoas responsáveis, sujeitas a códigos, como jornalistas, códigos de ética, e que têm responsabilidades civis e criminais. Qualquer gato pingado faz uma base de dados aí, com dados confidenciais. E não há lei nenhuma que obriga a que uma base de dados tenha que ter por trás um responsável, que assina, como assina um projeto de engenharia de uma ponte. Exatamente. Ou de uma estrutura. Professor, muito obrigada pelo seu alerta, que não vamos deixar que acabe aqui nesta conversa. Muito obrigada, boa noite. Meus senhores, eu trago isto aqui com o objetivo, por um lado, de vos dar uma visão atualíssima dos problemas associados à nossa profissão e da nossa responsabilidade social em ser bons profissionais. E outra coisa muito importante é a gente dizer o que pensa, sem medo e da forma adequada. E eu apresentei aqui vários assuntos, uns que têm a ver com infraestruturas, como digo lá, e isso hoje sabe-se o suficiente e em particular nesta área da autoridade tributária tem sido injetado muito dinheiro para aumentar as capacidades em termos de infraestrutura física, de máquinas e tal, bases de dados e o caraças. O que não quer dizer que esteja a ser bem gasto neste momento. Okay? Porque há uma boa parte do ano que aquelas infraestruturas não estão a fazer nada. E daí esta questão dos data centers e a computação em cloud, que é, vamos partilhar coisas. Ter infraestruturas dedicadas, sempre com esta filosofia que a segurança está em que não se sabe o que é que a gente tem. Portanto, a gente não conta a ninguém. Só a gente é que sabe. Isso é o tipo de segurança que hoje em dia é de loucos. A segurança atual hoje é: olha, filhos, venham cá, isto é o que eu tenho. E agora convido aqui os malucos de estudantes do técnico, venham-me atacar, façam um favor, ataquem. E avisem-me só, porque os gajos que conseguirem entrar, eu vou chamá-los a dizer como é que fizeram. Toma lá, vem cá trabalhar para mim, ou toma lá uma porrada de dinheiro, obrigado por descobrires uma porta que eu não tinha percebido. A segurança é quando o sistema é resiliente a uma porrada de gajos que tendo informação que foram descobridos de qualquer maneira, porque reparem, as fugas de informação, as maiores que há, são feitas para as pessoas das casas, as pessoas das empresas. É a malta de dentro da tal informação confidencial